Ser líder independe do gênero ou status social. É um desafio e algumas pessoas nascem com esse dom. Mulheres poderosas ao longo da história aceitaram esse desafio, governaram e seus reinados foram marcados pela riqueza, prosperidade, excelentes estrategistas elas eram, entre outras coisas. O legado deixado é impressionante. A primeira poderosa, Hatshepsut. Vimos recentemente, no desfile dourado do Cairo, o carro que passou com a múmia desta rainha egípcia. Ela era filha do rei Tutmose I e Ahmose. Quando seu pai faleceu, tinha apenas 12 anos de idade. Casou-se com seu meio-irmão Tutmés II e tornou-se a esposa principal e rainha. Aos 27 anos, Tutmose II morreu e Hatshepsut tornou-se rainha porque o seu enteado, Tutmose III, era filho de uma concubina. Os supostos deuses tinham decretado que nenhuma mulher poderia desempenhar o papel de um rei. Mas vemos no panteão egípcio 24 deusas, 26 deuses, 6 indefinidos, sendo que a mais poderosa era Ísis, depois Hathor, Bastet, Maat e depois Nut. Havia, portanto, um patriarcado já naquela época que impedia que as mulheres exercessem a sua liderança. Acreditando que as 24 deusas a apoiariam, Hatshepsut desafiou o decreto dos deuses e passou a usar a coroa de faraó na cabeça. Também mudou seu nome, que significava principal das senhoras nobres, para uma versão masculina, Hatshepsu. Em registros egípcios, ela aparece em trajes masculinos e com uma barba falsa. Governou o Egito por 21 anos, restabelecendo as rotas comerciais rompidas por ocasião da ocupação dos Hicsos, que eram semitas. O comércio com outras terras trouxe riqueza e prosperidade, e entre vários de seus projetos, o mais monumental foi o templo mortuário em Deir el-Bahari, ao oeste do Nilo. Nele foram plantadas árvores de mirra. Liderou campanhas militares, sendo sempre diplomática e pacífica, mas permitiu a invasão de Biblos e Sinai. Com quase 40 anos, faleceu e seu enteado tentou erradicar seu nome da história do Egito. Mas hieróglifos de Deir el-Bahari foram decodificados, portanto o mundo ficou sabendo da sua existência e governo. A tumba de Hatshepsut foi muito difícil de ser encontrada, pois estava entre múmias comuns. O que fez a diferença foi um dente, encontrado em uma pequena caixa. Por meio de testes modernos, a múmia que possuía um dente a menos encontrou sua combinação perfeita e, por outros motivos mais, a rainha teve enfim o seu reconhecimento. A segunda poderosa é a Rainha de Sabá. Quase uma deusa, é reconhecida por 3 religiões abraâmicas: o judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua origem provável seria a Etiópia. Seu nome foi encontrado no livro da Glória dos Reis, no 14º século. Sua riqueza era impressionante. Seu ouro vinha de Ofir. Seus tesouros possuíam pedras preciosas em abundância. Só ao rei Salomão, ela doou 4 toneladas de ouro, entre outras riquezas. Ambos prósperos e ricos, sabendo da força militar do rei Salomão, ela foi diplomática e preferiu oferecer presentes, mas que foram rejeitados de forma bem preconceituosa. Então a rainha de Sabá decidiu viajar para Jerusalém e levou seus presentes com ela, incluindo mais de 7.000 camelos, uma enorme comitiva
e fora a citação no livro, nenhum arqueólogo até agora encontrou seus vestígios. Relatos sugerem que ela e Salomão tiveram um filho. A terceira poderosa, Cleópatra. Famosa por sua beleza e por banhar-se em leite, seduziu os imperadores romanos Júlio César e Marco Antônio. Era extremamente inteligente. Nascida em 69 a.C., era filha do faraó Ptolomeu XII. Enganou seu irmão e tornou-se faraó. Entretanto, sua irmã mais velha, Berenice IV, reivindicou o trono do pai. Em uma visita oficial a Roma, Berenice foi morta após o seu retorno. Entretanto, os problemas começaram novamente com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que também reivindicou o trono do Egito, e isso rendeu-lhes uma guerra civil. Júlio César, na época cônsul, interveio, mas foi sitiado por Ptolomeu. Entretanto, reforços chegaram e o irmão mais novo de Cleópatra morreu na Batalha do Nilo. A outra irmã de Cleópatra foi exilada em Éfeso por ter ajudado seu irmão e mais tarde morreu pelas mãos de Marco Aurélio, amante de Cleópatra. Aos 22 anos foi nomeada governante com outro irmão, Ptolomeu XIV, mas como não quis dividir o reino, o trono, mandou matá-lo. Seu tutor foi Filóstratos, que ensinou-lhe filosofia, egípcio antigo. Ela lia hieróglifos e falava grego fluentemente. Provavelmente também falava outras línguas, inclusive latim. Fabricava seus próprios cosméticos, mas seus livros foram destruídos no incêndio da Biblioteca de Alexandria, onde ela mesma tinha estudado. Durante outra guerra, aliou-se a Marco Antônio e unidos governaram a Fenícia, a Celecíria, arredores de Jericó, que depois ela alugou para Herodes. Foi a última governante egípcia, pois após a sua morte o Egito tornou-se província do Império Romano. Sua filha com Marco Antônio, Cleópatra Selene, casou-se com um rei da Mauritânia. A quarta poderosa é Zenóbia, rainha de Palmira. Palmira era uma província romana. Júlia Aurélia Zenóbia, descendente de Cleópatra, cidadã romana, era a segunda esposa de Septimius Odeanatus, governador romano. Após o seu assassinato e do seu filho Airã, que teve com a primeira esposa, o filho de Zenóbia tornou-se o rei de Palmira e a sua mãe, a regente. Foi generosa com seus súditos, tolerou minorias religiosas, mas de forma diferente de Cleópatra, que expandiu seus territórios pela inteligência, Zenóbia expandiu os seus por manobras militares. No terceiro século depois de Cristo, Roma passou por uma crise imperial. Invasões, rebeliões, pragas, depressão econômica. Então ali, Zenóbia aproveitou a oportunidade e reivindicou a província romana do Egito. Depois disso, conquistou a Anatólia, Síria e outras cidades. Aureliano, imperador romano na época, reconheceu o Império de Palmira. Mas algum tempo depois, Zenóbia declarou o filho imperador e assumiu o título de imperatriz, o que irritou profundamente o imperador Aurélio, que, voltando os seus exércitos para o Oriente, derrotou Zenóbia em Antioquia, que tentou escapar com seu filho, mas foi presa. Seu destino ainda é desconhecido. Alguns dizem que Aurélio, ou Aurélios, lhe concedeu uma vila, e ela casou-se com um romano muito rico. Ainda hoje, ela é reverenciada por seu legado, principalmente na Síria. Por último, temos a Senhora de Cal, no Peru. Em escavações feitas em Huaca Rajada, foram descobertas múmias intactas, e uma delas com joias e ornamentos de ouro, pedras preciosas,
mostrando que era de uma classe superior. Ficou conhecida como o Senhor de Sipã. As múmias estavam em pirâmides. Em 2006, outra múmia foi descoberta, mas era de uma mulher, e foi chamada de a Senhora de Cal, que provavelmente morreu com 20 e poucos anos em complicações no parto. Outra mulher estava sepultada com ela, provavelmente uma criada. A Huaca del Sol e Huaca de la Luna foram centro de celebrações religiosas pré-inca. Arqueólogos peruanos descobriram, através de imagens retratadas nas paredes das tumbas, que aconteceram na época eventos cósmicos. Além disso, dentro da tumba foi encontrada uma grande taça de prata e armas, indicando que a rainha era também envolvida com estratégias militares. Através da tecnologia moderna, a Senhora de Cal voltou à vida com uma impressão 3D. A face da rainha foi reconstruída e serve até hoje como modelo peruano de governo feminino. Essas mulheres estrategistas, verdadeiras killer queens, corajosas, estão interligadas no passado ao início de toda a civilização no planeta. Pirâmides estão em todo lugar e algumas ainda nem foram descobertas ainda. Convém lembrar que fora dessa listagem, podemos incluir a Anuna Inanna, cujo nome vem de Nin-Anak, rainha do céu e deusa sumeriana, que exaltou seu próprio nome e fama. Para isso precisou participar de um banquete com Enki, onde o embebedou e roubou todos os decretos divinos e seus segredos. Depois da ressaca, Enki notou a falta dos seus decretos e o seu servo lhe disse que, bêbado, foram entregues a Inanna. Enviou seu servo para trazer de volta os decretos, mas a esperta Inanna disse que foi vítima de falsidade, que Enki tinha quebrado a sua palavra e profanado seu nome. Entre Eridu e Eresh, a briga foi grande, até que Inanna chegou à sua cidade em segurança. Há uma tabuleta dirigida a ela escrita por Enki, mas está tão danificada que não sabe-se se foi um teor de reconciliação ou ameaças. Convém lembrar também que Inanna, Ishtar, Astarte, Astarote, Ísis e Afrodite são a mesma divindade. Era extremamente impetuosa, temperamental, bélica, tentou conquistar o território da sua irmã, rainha do submundo, e foi morta. Isso, é claro, é um resumo, porque o nosso canal não é um documentário. Antes de ir, pediu ao seu servo que, se em 3 dias ela não voltasse, ele implorasse aos deuses para resgatá-la. E, de acordo com as leis, quem entra no submundo, dele não sai. 3 dias depois, em um conselho, participaram Enlil, Nanna, An e Enki. Todos se recusaram a trazê-la de volta, mas Enki a resgatou e ela voltou ao mundo dos vivos. Um fato em comum com o Egito é que, desde os primórdios, a pedra lápis lazuli era a preferida dos deuses. Este é o portal de Ishtar exposto em um museu em Berlim, na Alemanha. E foi usando um colar dessa pedra que Inanna fez sua visita ao submundo, entre outras joias que representavam seu poder. Em uma versão acadiana, foram estas as palavras de Inanna diante dos portões do submundo: "Se você não abrir o portão para que eu entre, esmagarei a porta e quebrarei o ferrolho. Esmagarei o batente e derrubarei as portas. Ressuscitarei os mortos que comerão os vivos, e os mortos serão muito mais numerosos que os vivos." Sua entrada foi permitida, mas a cada portal tinha que deixar um objeto de poder, ficando finalmente totalmente à mercê do submundo.
Ao ser resgatada, foi antes borrifada com o conteúdo da bolsa com água da vida. Eis, portanto, o grande significado da bolsinha que cada anuna leva. Seria como um desfibrilador em nossa época. Em casos de emergência, na bolsinha havia a água da vida, que possuía o poder de trazer quem se foi de volta. Espero que tenham gostado desse passeio curto, mas cheio de informações históricas e alguns conhecimentos. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.